Você sente, não é? Aquele peso no peito que aparece do nada, especialmente quando você está sozinho, quando a casa está em silêncio e seus pensamentos começam a vagar. É como se algo estivesse tentando te dizer alguma coisa, como se houvesse uma urgência invisível pulsando no ar ao seu redor. Você tenta ignorar, tenta se distrair com o celular, com a televisão, com qualquer coisa que faça esse sentimento ir embora. Mas ele volta. Sempre volta. E cada vez mais forte, mais insistente, mais impossível de negar. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo. Talvez seja por isso que agora, neste exato momento, você está aqui lendo estas palavras, buscando respostas para perguntas que nem consegue formular direito. Porque lá no fundo você sabe que o mundo não está certo. Você vê as notícias, você sente a tensão nas ruas, você percebe como as pessoas estão mais nervosas, mais agressivas, mais perdidas. E você se pergunta quanto tempo mais isso pode continuar antes que algo realmente sério aconteça. A resposta para essa pergunta pode estar muito mais próxima do que você imagina, muito mais próxima do que você gostaria de acreditar. E essa resposta tem um rosto, um nome, e lágrimas que correm por uma face marcada por anos de segredos que pesam como montanhas sobre os ombros de um homem que dedicou sua vida inteira a servir a Deus, Padre Petar Ljubicic. Se você conhece a história de Medjugorje, esse nome certamente não é estranho para você. Mas se você ainda não sabe quem ele é, precisa entender agora mesmo quem é esse homem e por que as lágrimas que escorreram pelo seu rosto durante uma conversa privada poucos dias atrás fizeram aqueles que estavam presentes sentirem um frio percorrer toda a espinha. Porque Padre Petar não é um homem emotivo. Ele não é alguém que chora facilmente. Ele carregou segredos terríveis por décadas, sem deixar transparecer o peso que eles têm. Mas algo mudou. Algo está diferente agora. E o que ele disse, o que ele revelou através das lágrimas, aponta para uma data específica. Uma data que está tão próxima que você pode contá-la nos dedos de uma mão. 24 de janeiro de 2026. Daqui a exatamente 10 dias. E quando esse dia chegar, quando o sol nascer naquela manhã, algo vai acontecer que vai fazer o mundo inteiro parar. Algo que vai separar aqueles que levaram a sério os avisos daqueles que preferiram rir e zombar. Algo que vai revelar quem realmente confiou e quem apenas fingiu acreditar. Medjugorje não é apenas mais um lugar de aparições marianas. É diferente de Fátima, diferente de Lourdes, diferente de todos os outros lugares onde a Mãe de Deus escolheu aparecer ao longo da história. A diferença está na duração, na constância, na quantidade de mensagens recebidas. Desde 1981, todos os dias, sem exceção, a Virgem Maria aparece a pelo menos um dos videntes. Todos os dias durante mais de 40 anos. Pense nisso. 40 anos de aparições diárias, 40 anos de mensagens, 40 anos de avisos, de instruções, de preparação. Preparação para quê? Essa é a pergunta que atormenta milhões de pessoas ao redor do mundo. Preparação para os 10 segredos. Cada um dos 6 videntes originais recebeu 10 segredos, 10 eventos específicos que acontecerão em sequência. Eventos que mudarão completamente a face deste planeta. Eventos que vão provar para toda a humanidade que tudo o que foi dito em Medjugorje era absolutamente verdadeiro. Mas há um problema. Os videntes não podem revelar o conteúdo desses segredos antes que eles aconteçam. Eles foram instruídos a manter sigilo absoluto até que cada evento comece a se desenrolar. Mas existe uma exceção. Uma pessoa foi escolhida para ser o elo entre os segredos e o mundo. Uma pessoa recebeu a missão de anunciar cada segredo 3 dias antes dele acontecer. E essa pessoa é o Padre Petar. Mirjana, uma das videntes, escolheu ele especificamente para essa missão terrível. E quando digo terrível, não estou exagerando. Imagine carregar esse peso. Imagine saber que em algum momento você terá que olhar para o mundo e dizer com 3 dias de antecedência exatamente o que vai acontecer, sabendo que muitos não vão acreditar, sabendo que o pânico vai se instalar,
sabendo que você não pode fazer nada para impedir, porque tudo já foi decidido no céu. Padre Petar aceitou essa missão há anos. Ele sabia que esse dia chegaria. Ele se preparou espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, ou pelo menos tentou se preparar, porque ninguém pode realmente estar preparado para algo assim. E durante todos esses anos ele manteve a compostura. Ele falou sobre os segredos com seriedade, mas sem demonstrar desespero. Ele respondeu perguntas com paciência, mas sem revelar nada que não pudesse ser revelado. Ele foi firme, foi forte, foi o rochedo que todos esperavam que ele fosse, até agora. Até poucos dias atrás, quando algo aconteceu durante uma reunião privada com um pequeno grupo de pessoas que viajaram até Medjugorje especificamente para encontrá-lo. Ninguém esperava o que aconteceu. As pessoas presentes relatam que a conversa começou normalmente. Padre Petar falava sobre a importância da oração, sobre a urgência da conversão, sobre como precisamos levar a sério as mensagens que a Virgem Maria tem dado. Tudo muito parecido com o que ele sempre disse ao longo dos anos. Mas então alguém fez uma pergunta simples. Uma pergunta que provavelmente já tinha sido feita 1000 vezes antes. A pessoa perguntou quando os segredos começariam a ser revelados. E foi nesse momento que algo quebrou dentro do Padre Petar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Um silêncio pesado, carregado, sufocante. As pessoas na sala começaram a se sentir desconfortáveis. E então, lentamente, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não eram lágrimas contidas, não eram lágrimas discretas. Eram lágrimas de alguém que não consegue mais segurar o peso que carrega. Lágrimas de alguém que sabe algo terrível e não pode mais fingir que está tudo bem. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Tentou novamente e mal conseguiu sussurrar algumas palavras. As pessoas presentes se entreolharam, confusas, assustadas, sem saber o que fazer. E então Padre Petar disse algo que fez todos na sala sentirem como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Ele disse que o tempo acabou. Disse que não há mais como adiar. Disse que tudo o que foi profetizado, tudo o que foi anunciado, tudo o que foi preparado durante esses 40 anos está prestes a começar. E quando alguém perguntou quanto tempo ainda temos, ele apenas balançou a cabeça e disse que conta-se em dias, não em meses, não em anos. Dias. Você entende o que isso significa? Dias. E agora, conectando informações que começaram a circular entre grupos de oração, entre pessoas próximas aos videntes, entre aqueles que seguem Medjugorje há décadas, uma data específica emergiu. 24 de janeiro. Daqui a 10 dias, e tudo indica que essa não é uma data aleatória. Tudo indica que essa é a data quando o primeiro segredo será revelado ao mundo. Não necessariamente quando ele vai acontecer, mas quando Padre Petar vai finalmente cumprir sua missão e anunciar publicamente o que está vindo. Agora você precisa entender algo fundamental. Os segredos não são todos iguais. Os 3 primeiros são descritos como avisos. São eventos que vão chamar a atenção do mundo, que vão fazer as pessoas pararem e prestarem atenção. Mas não são destrutivos. Eles são misericordiosos. São últimas chances. São oportunidades finais para que a humanidade acorde do sono profundo em que está mergulhada. Mas os segredos seguintes, especialmente do 4º em diante, são diferentes. São eventos sérios, alguns envolvendo catástrofes naturais, outros envolvendo consequências diretas das escolhas que a humanidade fez. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo. Mirjana, a vidente que escolheu Padre Petar para revelar os segredos, disse algo anos atrás que só agora faz sentido completo. Ela disse que quando as pessoas virem o primeiro segredo acontecer exatamente como foi anunciado, muitos vão se converter imediatamente. Vão cair de joelhos. Vão chorar. Vão se arrepender de terem duvidado. Mas ela também disse algo mais sombrio. Disse que outros, mesmo vendo a prova irrefutável diante dos próprios olhos, vão endurecer ainda mais seus corações. Vão procurar explicações científicas impossíveis.
vão criar teorias da conspiração. Vão fazer qualquer coisa menos admitir que estavam errados e que Deus estava certo. E você? De que lado você vai estar quando isso acontecer? Quando o Padre Petar aparecer publicamente, com as lágrimas ainda frescas no rosto, e anunciar exatamente o que vai acontecer em 3 dias, você vai acreditar? Ou você vai procurar desculpas? Você vai dobrar seus joelhos ou vai endurecer seu coração? Porque essa escolha, essa decisão fundamental, vai determinar tudo o que vem depois para você. Vai determinar se você estará entre os protegidos ou entre os expostos, entre os preparados ou entre os desesperados, entre aqueles que ouviram enquanto ainda havia tempo ou aqueles que só perceberam quando já era tarde demais. Pense nas pessoas que você ama. Pense na sua família, nos seus filhos, se você os tem, nos seus pais, nos seus amigos. Pense em todos aqueles que dependem de você de alguma forma. Agora imagine ter que olhar para eles e explicar por que você não levou isso a sério quando ainda havia tempo. Imagine ter que dizer para eles que você sabia, que você foi avisado, mas escolheu ignorar porque achou que era exagero, porque achou que tinha tempo, porque simplesmente não quis acreditar. Essa é a realidade que está chegando para milhões de pessoas. A realidade de ter que enfrentar as consequências de não ter prestado atenção nos sinais, porque os sinais estão por toda parte. A confusão moral que domina a sociedade, a inversão de valores onde o que é bom é chamado de mal, e o que é mal é celebrado como bom, as guerras se multiplicando, os desastres naturais aumentando em frequência e intensidade, a perseguição aos cristãos se intensificando em todo o mundo. A apostasia dentro da própria igreja, tudo isso são sinais. Tudo isso foi profetizado. Tudo isso está acontecendo exatamente como foi dito que aconteceria. Mas há algo que você pode fazer. Há algo que ainda está ao seu alcance, mesmo que o tempo esteja tão curto. Você pode se preparar espiritualmente. Você pode colocar sua alma em ordem. Você pode garantir que quando esses eventos começarem, você não será pego desprevenido, pelo menos não espiritualmente. E isso começa com uma decisão muito simples, mas que muitas pessoas resistem em fazer. Você precisa se reconciliar completamente com Deus. Quando foi a última vez que você realmente examinou sua consciência? Quando foi a última vez que você parou e pensou honestamente sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre seus pecados? Não aqueles pecados óbvios que todos reconhecem como pecado, mas aqueles pecados sutis que você justifica, que você racionaliza, que você convenceu a si mesmo que não são tão graves assim. O orgulho disfarçado de autoconfiança, a luxúria disfarçada de amor, a avareza disfarçada de prudência financeira, a preguiça espiritual disfarçada de cansaço legítimo, a ira disfarçada de justiça, a inveja disfarçada de ambição saudável, a gula disfarçada de prazer inocente. Tudo isso conta, tudo isso pesa, tudo isso precisa ser levado à confissão. Porque, quando os eventos começarem, quando o mundo entrar em caos, você não vai ter tempo nem condições emocionais para cuidar disso. Você vai estar em modo de sobrevivência. Você vai estar tentando proteger quem você ama. Você vai estar lidando com medo, com confusão, com todas as emoções que vêm quando tudo o que parecia sólido, de repente se revela frágil. Padre Petar chorou porque ele sabe o que está vindo. Ele sabe o conteúdo dos segredos. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E mesmo sendo um homem de fé profunda, mesmo confiando completamente em Deus, mesmo sabendo que tudo isso é necessário para a purificação do mundo, ele chorou. Porque ele é humano, porque ele tem compaixão, porque ele sabe quantas pessoas não estão preparadas, porque ele sabe quantas almas vão se perder, não porque Deus as abandonou, mas porque elas escolheram se afastar. E essas lágrimas deveriam nos dizer algo, deveriam nos acordar, deveriam nos fazer perceber a seriedade do momento em que estamos vivendo. Porque se um sacerdote que dedicou toda a vida a Deus, que passou décadas se preparando espiritualmente, que conhece os segredos há anos, ainda assim chora ao falar sobre o que está vindo, então talvez, apenas talvez,
Nós deveríamos estar levando isso muito mais a sério do que estamos. 24 de janeiro pode ser o dia que divide a história humana em antes e depois. Pode ser o dia em que finalmente ficará provado para todos que o céu não estava brincando, que as aparições eram reais, que os avisos eram sérios. E quando esse dia chegar, quando o Padre Petar finalmente falar, quando ele revelar o primeiro segredo, o mundo vai parar. As redes sociais vão explodir. As notícias vão falar só disso. As pessoas vão começar a prestar atenção. Mas para muitos, especialmente para aqueles que zombaram, que ridicularizaram, que perseguiram quem acreditava, será um momento de terror puro. Porque eles vão perceber que estavam errados. Completamente errados. E que agora precisam enfrentar as consequências disso. Você tem 10 dias. 10 dias para fazer o que deveria ter feito anos atrás. 10 dias para colocar sua vida espiritual em ordem. 10 dias para se reconciliar, não apenas com Deus, mas com as pessoas que você magoou, com quem você guardou rancor, com quem você deixou de perdoar. 10 dias para se livrar de tudo aquilo que te prende ao mundo e te impede de voar espiritualmente. 10 dias para construir uma base sólida de oração, de leitura da palavra, de vida sacramental. E não me diga que 10 dias não é suficiente. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre intensidade de propósito, é sobre sinceridade de coração, é sobre genuinidade de arrependimento. Deus pode transformar uma vida completamente em um segundo se a pessoa realmente se abrir para Ele. O ladrão na cruz ao lado de Jesus teve apenas minutos e mesmo assim entrou no paraíso naquele mesmo dia. Não porque mereceu, mas porque acreditou, porque se arrependeu, porque escolheu confiar mesmo no último instante. Mas não espere até o último instante. Não seja aquele que só vai buscar Deus quando não houver mais nenhuma alternativa. Não seja aquele que só vai dobrar os joelhos quando o mundo estiver pegando fogo ao seu redor. Seja aquele que escolhe agora, que decide hoje, que age imediatamente. Porque a recompensa para quem escolhe cedo é imensamente maior do que para quem escolhe tarde. É a diferença entre paz e pânico, entre confiança e desespero, entre estar preparado ou estar completamente perdido. Padre Petar carrega um fardo que nenhum de nós conseguiria suportar. Ele sabe quando vai começar. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que em breve terá que olhar para câmeras do mundo inteiro e anunciar coisas que vão fazer bilhões de pessoas entrarem em pânico. Mas ele também sabe que isso é necessário, que isso faz parte do plano de Deus para purificar a humanidade, que depois da tempestade virá a paz, que depois do fogo virá a renovação, que depois da escuridão virá uma luz tão brilhante que fará tudo o que veio antes parecer apenas sombra. E essa luz está reservada para quem? Para os perfeitos? Não. Para os santos? Também não. Pelo menos não no sentido de pessoas que nunca pecaram. Está reservada para aqueles que, apesar de todas as suas imperfeições, escolheram confiar. Para aqueles que, apesar de todas as suas falhas, escolheram tentar. Para aqueles que, apesar de caírem 1000 vezes, levantaram 1001. Para aqueles que ouviram o chamado e responderam, mesmo que com voz trêmula, mesmo que com medo, mesmo que sem entender completamente o que estava acontecendo. Você pode ser um desses. Você pode estar entre os que serão protegidos quando tudo começar. Você pode ter a paz que transcende todo o entendimento enquanto o mundo ao seu redor está em convulsão. Mas isso requer uma decisão sua. Requer que você pare de adiar. Requer que você pare de fazer promessas vazias para Deus. Requer que você realmente mude, realmente se converta, realmente se entregue. E não pense que isso significa que você precisa ser perfeito a partir de agora. Significa que você precisa ser sincero a partir de agora. Significa que quando você cair, você se levanta imediatamente. Significa que quando você falhar, você volta correndo para a confissão. Significa que você não desiste, não importa quantas vezes você tropece. Porque o que Deus está olhando não é sua perfeição, é sua perseverança. Não é sua força, é sua confiança nele.
Não é o que você consegue fazer sozinho, mas o que você permite que ele faça através de você. As lágrimas de Padre Petar não eram de desespero. Eram de compaixão profunda por aqueles que não vão estar preparados. Eram de dor por saber quantas almas vão se perder, não porque Deus as rejeitou, mas porque elas rejeitaram Deus. Eram de angústia por ter que ser o mensageiro de notícias que vão transformar o mundo. Mas junto com essas lágrimas havia algo mais. Havia esperança. Esperança de que pelo menos alguns vão ouvir, de que pelo menos alguns vão acordar, de que pelo menos alguns vão se salvar. Seja um desses alguns. Não seja estatística. Não seja mais um número entre os que ignoraram. Não seja mais uma alma perdida porque escolheu o caminho fácil da negação em vez do caminho difícil da conversão. Seja diferente. Seja corajoso. Seja aquele que, quando 24 de janeiro chegar e Padre Petar finalmente falar, você já estará preparado. Já terá se confessado. Já terá colocado sua vida em ordem. Já terá feito as pazes com Deus e com seu próximo. E quando os eventos começarem a acontecer exatamente como foram revelados, você não vai sentir terror. Você vai sentir confirmação. Você vai saber que escolheu certo. Você vai ter a certeza de que está no lugar certo, fazendo as coisas certas, confiando nas pessoas certas. E essa certeza vai te dar uma força que nada pode abalar, uma paz que nada pode roubar, uma esperança que nada pode destruir. Os próximos dias vão ser os mais importantes da sua vida. Não desperdice um único segundo. Não perca um único momento. Não deixe para amanhã o que pode e deve ser feito hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã os eventos podem já ter começado. Amanhã você pode estar no meio do caos, desejando ter aproveitado o tempo que teve. Padre Petar chorou por você. Chorou por mim. Chorou por todos nós. Agora cabe a cada um de nós decidir se essas lágrimas foram derramadas em vão ou se elas vão produzir fruto, se vão nos acordar, se vão nos transformar, se vão nos salvar.